Será que você já sofreu abuso na sua infância e isso está impedindo você de alcançar seus resultados? Vamos para mais um estudo de caso de ressonante que me procurou para que eu pudesse auxiliar a conseguir a prosperidade, conseguir crescer, conseguir evoluir a ponto de poder sentir a boa e agradável ressonância com o Criador maior, entrar em unificação. Eu quero trazer esse caso, como que aconteceu, aproveitando aqui a otimização do tempo. Estou em viagem e aí eu quero poder compartilhar com você um pouco dessa história, desse atendimento que aconteceu aí nas últimas semanas, e espero poder te ajudar. E se você por acaso sofreu abuso, pode ter certeza que isso vai te ajudar muito. Por quê? Por ressonância. Talvez você será curado em prol deste acompanhamento. Desculpa aí por questão, peço desde já compreensão com relação à tremedeira, porque nós estamos otimizando o tempo, né? Então se há otimização do tempo, provavelmente pelo suporte meu aqui vai dar uma vibrada aí, mas antes feito do que não feito, e passar essa oportunidade dessa sacada. Vamos lá. O cliente me procurou, faz ressonância harmônica, passou por um problema financeiro, certo? Pós-pandemia, teve que se virar nos 30, estava com burnout, doença de trabalho, doença voltado a abuso que sofreu nos últimos trabalhos. Então, assim, diante disso, me procurou porque falou assim: olha, Alisson, eu já te acompanho há um tempo aqui pelo YouTube, vejo que você tem serenidade no trabalho, que você está ajudando, mas eu fico procrastinando. Então, assim, só que eu já entendi que eu preciso resolver a minha sombra para que eu tenha o resultado desejado. Falei, claro, isso é uma das principais informações que o professor Hélio Couto fala. Enquanto a sombra não for equacionalizada, você não vai ter o resultado desejado. E aí o cara me entra na minha frente. Gratidão, né? Porra, enfim. Desculpa, gente. Sou iluminado, mas também não sou... Estou no caminho da iluminação, mas ainda existe resquício humano. O cara me entra na frente, bem na curva, né? Falar a verdade. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Vamos lá, vou chamar o cliente de Bruno. Vou dar o nome do Bruno. O Bruno é um ex-policial militar, para começar. Por que ele é ex-policial militar? E há um porquê também de por que ele deve ter entrado com relação à polícia militar. Porque geralmente as pessoas que vão para a polícia, geralmente, há uma tendência de querer se impor pelo poder. Se impor, mostrar que é valente, que é corajoso, que é herói. Mas na verdade é um mecanismo de defesa, inconscientemente falando, porque afinal sofreu abuso. E aí a pessoa de porte de uma arma, por exemplo, vai falar assim: não, agora ninguém me toca. Já começa aí. Já tem essa questão para algumas pessoas. E lá nesse trabalho, ele sempre sofreu abusos de autoridade. Sempre. Mas por que ele sofreu abuso de autoridade? Vou falar daqui a pouco. Olha só. Quando ele escolheu essa profissão, foi lá, trabalhou em prol de... Falou assim: olha, eu queria um concurso, na cabeça dele, de maneira consciente. Eu queria um concurso porque eu queria ter uma estabilidade. Eu queria ter, por exemplo, sair da situação no qual minha família se encontra. Minha família vem de uma origem muito pobre, passamos muita necessidade e tal. Então... vai cortar assim, tem que dar uma acelerada aí separa, mas voltando aqui. É assim, concentração, duas coisas. E aí, isso aqui é uma estabilidade, minha família vem muito pobre e tal. Eu falei, não, ok, beleza, bora lá, vamos entender.
Só que ele sofreu tanto abuso lá no quartel que ele teve depressão. Teve síndrome do pânico, justamente por conta de tudo que estavam fazendo, toda a retaliação que estavam fazendo com ele. E aí pediu para sair do quartel, pediu exoneração, saiu do concurso e tal. Assim, como se diz agora, deve ser considerado como desertor. Parece que na polícia militar tem algumas coisas assim, tá? Olha, mais um abuso, provavelmente. Não sei, tá? Não conheço a carreira militar, mas pode ser que sim. Então, e aí ele se viu numa situação bem delicada, porque agora ele tinha tudo, certo? Ele não teve nada. Paralelo a isso, ele também, logo depois, ele entrou numa sociedade no qual o sócio abusou dele, no sentido de que enganou ele, fez com que ele fizesse um empréstimo pessoal no seu nome para colocar nessa empresa, e essa empresa também estava falida. Então já temos o primeiro abuso lá na infância, tivemos o abuso na militar e tivemos o abuso na sociedade. E aí, né, depois de tanto ser abusado, a pessoa vai me procura. Isso assim, foram um pouco das coisas que nós identificamos da nossa conversa durante a sessão. Então olha para você ver como que uma situação na infância continua reverberando no tempo, na sua fase adulta. E às vezes você não consegue prosperar. O que significa esse prosperar? Crescer em todas as áreas da sua vida e principalmente ter dinheiro, porque você não se sente merecedor de ter dinheiro, porque senão você pode gastar todo o dinheiro. E aí ele carregava com ele muita culpa, até que fui lá, identifiquei a questão do abuso e começamos o trabalho. Porque assim, na hora que a gente estava conversando, antes de eu contar tudo isso aqui, eu já percebi, eu falei assim, peraí, que eu fiz intuir, né? Foi a leitura intuitiva ali, eu já falei assim, você sofreu abuso, né? Ele sofria. Mas antes dele falar que sofreu abuso, ele tinha me contado também, assim, não sei se foi antes dele me contar, ele contou essa situação da sociedade que ele passou, dele ter pedido exoneração, essas coisas nesse sentido, assim, a ponto de atrapalhar, né? Como que ele estava vivendo até então. Então o que acontece? Tentando manter a posição aqui, mas tá, o celular é pesado, né, gente? O celular é pesado, deixa eu ver se eu melhoro aqui, ver se dá um equilíbrio. Já tentei arrumar os melhores coisas aqui. Se vocês tiverem sugestão de suporte para celular durante a gravação, vocês de carro aí, vocês me avisem. Então o que acontece? Nessa questão dele, um abuso de infância estava reverberando. E tem muita gente que não se sente merecedor. Inclusive teve gente assim, que tem empresa, que tem negócio, mas trava, fala assim, nossa, parece que não está conseguindo. Mas por que está travando? Por conta de sombra que não foi equacionada, não foi o que ressignificado. E a ressignificação, gente, é aquilo que o professor Hélio Couto fala. Se você for aluno dele, é aquela passagem, de repente, né, assim, vai lá, amarra um cordão, volta na cena, muda o emocional e o mental com relação àquilo, volta pro presente e ok. Assim, ele explica mais ou menos desse jeito, certo? Mas nós, terapeutas, sabemos como fazer essa ressignificação. Eu uso muito de PNL e Energy Healing para fazer todo um novo significado a respeito da experiência traumática que você teve. Seja abuso sexual, seja abuso financeiro, seja abandono. Várias coisas impedem você de crescer. Várias. Vou começar a trazer mais casos aqui para vocês entenderem. Igual assim, uma mãe que trabalhou demais, igual só um outro caso aqui, fazer um parênteses aqui, que foi um outro trauma que eu tirei de
de uma odontóloga que tem assim condições de fazer as coisas, mas estava com um problema de trabalho, de fazer dinheiro, porque a mãe dela trabalhava muito e ela sentiu o quê? Abandonada e rejeitada na escola. Muito difícil. Depois eu trago esse caso, todo o contexto para você. Mas voltando ao cliente Bruno. Então Bruno, ele sofreu várias consequências do abuso, está fazendo ressonância e o negócio não está indo. Então assim, o que eu tive que fazer? Nós voltamos lá na cena, porque o abusador, ele foi lá e te causou algo que pode ter sido, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, só que aquilo ali tá durando a vida inteira, porque você não perdoa, você não entende, você não dá um significado diferente daquilo que deveria ser o significado correto. Então tudo isso que faz com que você não consiga alcançar os resultados que você tanto deseja. A iluminação, a casa, a carro, o apartamento. E aí diante disso eu fui lá, nós voltamos na cena, fiz todo um trabalho de ressignificação com ele, entendendo. Aí o que eu faço? Eu faço o corte energético da situação, além de mudar as emoções que ele sentiu, o que ele pensou sobre aquilo ali. Eu faço o corte energético, a limpeza do trauma. Então assim, eu tenho que fazer limpeza do trauma. Eu tiro quase, dá mais ou menos umas 25 mais ou menos crenças com relação ao trauma, que eu vou perguntando e o corpo vai identificando. Além disso, eu faço o corte de gancho, que é o divórcio energético da situação, liberando pensamentos, memórias, sentimentos, mágoas, tudo, libero tudo no campo morfogenético do cliente, vou liberando, desconectando, e aí trago ele para o presente. Então assim, não é simplesmente lá atrás voltar, mudar o significado. Eu faço todo um trabalho, uma limpeza profunda mesmo no trauma, para que o cliente possa sentir e ficar leve. E claro, né, na hora que você limpa o trauma, vai ficar, num primeiro momento, de repente, o cliente vai ficar meio desestabilizado ali, porque mexeu no inconsciente, né? Quando a gente faz a abertura do inconsciente, você está mexendo. E se está mexendo, querendo ou não, vai fazer o quê? Vai começar, nossa, como que eu carreguei? Aí o ego fica querendo controlar as coisas, em vez de deixar a situação equacionalizar, não, fica lá reverberando e tal. Então assim, o que é importante você perceber? Eu, no meu processo evolutivo da ressonância, eu me lembro que lá em 2018 eu comecei em 5, sim, o meu CD chegou pra mim dia 5 de dezembro de 2017. Depois eu vou até pegar esse CD lá, que é uma relíquia, né, gente? Quem tem o CD da ressonância? Hoje são poucas as pessoas que tem CD, porque a galera para no meio do processo. Esse também é um comportamento sabotador, porque a pessoa cria na cabeça dela, fala, não, eu já me tornei um co-criador consciente, agora eu consigo e tal, e para o processo. Poderia estar muito além, né? Mas tá tudo bem. Eu sei que faz parte de cada um toma uma decisão e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu resolvi escolher continuar com a ressonância, mesmo fazendo transferência de energia, informação, de arquétipos, usando o Energy Healing, que é diferente da ressonância, é outro procedimento, mas que também faz a transferência de energia e informação a partir do campo, tá? A partir do campo. Então assim, é muito, muito importante você olhar para suas sombras, olhar para aquilo que está impedindo. Depois eu vou trazer um caso para vocês aqui de uma maldição pesada mesmo, que foi feita por uma cliente. Eu tô até resistindo, eu parei de fazer os vídeos aqui no YouTube depois que eu fiz isso lá, pra vocês terem ideia. Porque assim, né, tem alguém que tá libertando os escravos lá do outro lado, e aí a galera lá dos negativos, como vocês sabem, vem atrás da gente, né? Vem atrás da gente, terapeuta. Então assim, tem hora que a gente tem que dar uma sumida, porque senão, né, mesmo fazendo uma blindagem energética, como eu faço como se diz, um campo de força ali para os seres negativos não ver que sou eu quem estou mexendo lá, quem estou libertando os escravos.
Mas a gente sofre ataque direto. Então assim, tanto é que depois dessa sessão lá eu peguei uma gripe, assim, né? Eu já sei o que é. Então assim, mas graças a Deus tô bem. Você está vendo que talvez eu tô até meio fanho, mas é por conta disso. É muito pesado. Então assim, acho que o terapeuta tinha que ser muito bem pago. Terapeuta, médico, delegado, essas pessoas aí, porque a gente sofre uns trem bem complicado. A galera, infelizmente, o humano não tá perdoando ninguém não. Tá metendo marcha e tá fazendo acontecer. Então, pra gente resumir todo esse vídeo, eu queria que você me comentasse: será que você não tá conseguindo o resultado, seja você ou não usuário da ferramenta ressonância harmônica? É que você não está obtendo resultado porque você não olha para sua sombra, não olha para aquele abuso que você sofreu, de talvez um abuso sexual, um abuso por parte de rejeição do seu pai, da sua mãe, criança ferida, criança interior ferida. É muito importante, porque senão não prospera, não enriquece. Não adianta você querer casa, carro, apartamento, porque tem pesos na sua mochila que precisa ser liberado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveitei esse ensejo aqui nesse meu viajar pela estrada. Espero ter te ajudado nessa situação. E depois eu quero trazer mais um caso desse mesmo cliente que fez agora a segunda sessão sobre voto de pobreza. Na minha visão, dentro das minhas programações, dentro dos meus alunos, quando eu vou fazer a retirada, né, a identificação da consciência de pobreza, esse foi um dos casos que eu mais demandei energia para poder remover as crenças relacionadas à consciência de pobreza. Voto de pobreza, tinha até juramento de vidas passadas com relação a manter-se na pobreza. E é isso é o que você não sabe, né? É isso que você não sabe. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, beleza? No próximo vídeo eu vou trazer esse estudo de caso. Como o voto de pobreza pode estar impactando na sua vida financeira, na sua vida, nas suas finanças pessoais. Beleza? Forte abraço, beijo no seu coração, muita luz, amor e paz. Valeu!